número 5 do Grão da Mesma Mó. Não se esqueçam disto. Grão da Mesma Mó. Ok? Vocês estão bem? Eu também. Quer dizer, já estive melhor, já estive pior. Hoje estou a recuperar de uma semana de trabalho, a preparar-me para mais um dia de trabalho. E quero começar, tenho que começar, sou obrigado a começar este episódio por agradecer e por justificar o facto deste episódio não ter as respostas que me foram enviadas pela Sara e pelo Zé em relação ao episódio anterior. Vocês lembram-se que eu no episódio anterior pedi-vos para me responderem, que foi até uma sugestão da Sara, para me responderem por o quê? Foi? Por clipe de voz. E depois eu iria adaptar o episódio para que vocês entrassem com a vossa voz no episódio. O que acontece, malta? A Sara justificou, não, a Sara não justificou nada. A Sara apresentou um clipe de voz na segunda-feira, certíssima, parece um ponto, marca sempre o ponto, na hora certa, no dia certo, um dia depois de sair o episódio. Grande consideração pela Sarita. O Zé Zoca ficou à espera que eu soubesse como é que eu iria adaptar o episódio, isto é, como é que eu descarregava o episódio, a resposta de áudio para depois adaptá-la ao episódio, e mandou-me, creio que foi na quinta ou na sexta, foi na quinta, acho eu. O que sucede? O que sucede é que, assim, eu gravo isto ou sábado ou domingo. Ontem tive até às 2 da manhã aqui de volta disto, a tentar gravar o episódio, a tentar editar as respostas. E o que aconteceu foi que eu vi que aquilo ia dar atrapalhada se fizesse já com sono, já cansado, e vi que ia dar atrapalhada. Portanto, o que é que eu estive a pensar no pouco tempo que tenho acordado? O mais correto, o mais acertado seria eu fazer isto com tempo, não é? Mas tempo é coisa que me urge. Repararam bem nesta expressão? O tempo é coisa que me urge. Já sinto que estou naquele embrulho que é ter 8 horas de trabalho por dia, 4 ou 5 dias por semana, em que um gajo, quando está de folga, quer fazer coisas. E eu, obviamente, que tenho todo o interesse em fazer tratar do Grão da Mesma Mó nas minhas folgas, porque são os dias que eu tenho mais tempo. Só que esta semana as minhas folgas foram terça e quarta, acho que foram terça e quarta, ou quarta e quinta, já não sei. E lançar isto ao domingo com uma coisa gravada à quarta, pá, já não me parece que vai ficar tão real. Para vocês pode parecer que foi gravado no mesmo dia, mas a sensação com que eu fico é que de quarta a domingo podia ter arranjado mais um ou outro pormenor para vos dizer ou para vos falar. Portanto, optei por não gravar isto nos meus dias de folga com a resposta da Sara. Ainda bem, porque depois veio a resposta do Zé. Só que entre a resposta do Zé e hoje, domingo, 10 da manhã, eu não consegui editar a tempo, ou editar com tempo, com qualidade, mínima qualidade. Já sabem que comigo é sempre na mínima qualidade, mas com o máximo conteúdo, malta. Máximo conteúdo. E eu ontem, ok, eu já vou aí. Isto é o meu cérebro a falar comigo, ok? Os meus cérebros a falarem. Tipo, eles atrapalham-se aos outros. Portanto, quero agradecer muito
Era a primeira coisa que eu devia ter feito, era isso. Agradecer muito à Sara e ao Zé Zoca, ao nosso Zé Zoca, ao nosso querido meu fofinho, pelas respostas, por estarem a fazer-me quase um favor, que é darem voz à minha ideia, que é que vocês todos tenham alguma coisa. Todos temos alguma coisa para dizer. Todos temos alguma coisa para dizer. E todos podemos dizer no grão da mesma mão alguma coisa. E foi isso que estes dois queridos fizeram. Eu, infelizmente, não consegui preparar o episódio a tempo para que eles entrassem neste episódio. E agradeço-lhes muito, muito mesmo. Peço-lhes muita desculpa. Mas também estive a pensar numa solução mais que me parece mais adequada. Não me parece mais adequada, mas parece-me mais viável. Que é, vamos imaginar, o grão da mesma moda, os episódios têm saído ao domingo. E normalmente será isso que vai acontecer para a eternidade. E que tal se eu partilhasse convosco as respostas que eles dão e que querem também partilhar convosco, porque eles deram autorização. Aliás, a Sara deu a ideia de que isso acontecesse e o Zé Zoca deu autorização para que eu partilhasse as ideias dele. Se eu arranjasse, tipo, vamos imaginar, malta, vamos imaginar isto: eu gravo ao domingo, lanço ao domingo, saio ao domingo, os temas são os que eu quiser, ou os que me apetecer, ou os que me escorrer à cabeça. E neste caso a Sara responde-me à segunda e o Zé Zoca respondeu-me à sexta. Vamos imaginar, ou à quinta. Sábado seguinte, antes do episódio 6, neste caso, saem as respostas da malta, da comunidade, dos grãozinhos. No domingo, voltamos a entrar em novos temas, ou então a aproveitar alguns temas que foram falados por quem respondeu, ou sugeridos. Portanto, digam-me o que vocês acham. Acho que estes dois queridos não se importam que isso aconteça. E acho que era mais viável que isso acontecesse. Ok? Isto porquê? Porque eu sou não sei, sou um zero editar coisas, ok? Tudo que tem a ver com PCs eu só conheço uma coisa, que é ligar ao João Tiago e o João Tiago resolve. Ok? Portanto, meus queridos, vamos já com 8 minutos. 8 minutos ainda só agradeci. Ainda não, porque para mim é muito importante que eles estejam comigo, que vocês estejam comigo e que quem dá a sua voz para ajudar o grão e para partilhar com o grão é muito importante. Mais uma vez, desculpem, está justificado e é a mais pura das verdades. E obrigado. Obrigado aos dois. Obrigado a todos que ainda estão desse lado. Não tenham pudor em partilhar as vossas opiniões. Podem partilhar por clipe de voz através do Insta do Grão da Mesma Mó, através do meu Insta pessoal, através do WhatsApp. Façam como bem entenderem. Ok? Ok? Bora lá então. O que é que eu queria falar convosco esta semana, já que não consigo partilhar convosco as respostas dos nossos queridos? Queria falar convosco sobre Sobre o quê? Sobre um concerto a que eu fui a semana passada, na sexta-feira. Estão a ver? Eu queria ter falado disto no episódio anterior, mas não consegui. Portanto, vem para este episódio. O concerto foi do nosso querido Jorge Palma. Foi no Superboc, ou no Rosa Mota. E, primeiro, o concerto era às 9. Só por aí, está tudo fodido, né? O gajo tem que andar a correr. E tal, 9 horas. Um gajo
chega lá 9 menos 5, está na fila à procura de lugar, à procura de lugar não, à procura da porta certa, à procura do balcão certo, à procura de não sei o quê. São 9 horas e começa-se a ouvir o Jorgito Palma, o Palmex, a cantar e eu ainda estou cá fora à espera que a senhorita me venha levar ao sítio. Quer dizer, isto não... Primeiro, começamos por aí. O Jorge devia ter esperado por mim. O mano Jorge devia ter esperado por mim para eu começar, até me convidar para ir ao palco, para dar aquele primeiro acorde. Mas não, o Jorge começou sem mim. Depois, mais a sério, o que é que eu senti quando entrei na sala? Na sala ou no como é que se chama? No recinto. Recinto. Fico sempre com a sensação que recinto é tipo o recinto do Santuário de Fátima. Portanto, vou retirar recinto. Quando entrei na sala de espetáculos, fiquei com um misto de sensações estranhas. Porquê? Porque, primeiro, eu sempre não, desde que comecei a acompanhar Jorge Palma e o seu repertório e o seu trabalho, né? Sempre quis ir ver o gajo ao vivo. E já tive uma oportunidade de o ir ver, mas embrulhei-me no trabalho e não fui. Tive outra oportunidade para ir ver e embrulhei-me no trabalho e não fui. E agora, isto com o Covid, um gajo, olha, amanhã eu estou preso em casa, ao menos vou lá. E fui. E sendo uma coisa que eu queria fazer muito, sendo o Jorge Palma, fiquei triste quando entrei na sala de espetáculos porque fiquei com uma sensação de vazio a olhar para uma sala que, sei lá, cabem, não faço a mais pequena ideia, mas 5.000 pessoas por aí. Primeiro, cabem 5.000 pessoas, mas está reduzida, vamos imaginar, cabem 5, está reduzida a 2.500. Portanto, 2.500 num concerto com uma sala enorme, com uma sala muito alta, muito espaçosa, 5.000 pessoas, 2.500 pessoas, desculpem. Já fica aquela sensação de Phonics, estamos... Isto é como se estivéssemos em casa no YouTube e vemos de longe aquilo que está a acontecer. E além de só ter a lotação de 2.500 pessoas, deviam estar para aí 1.900, 1.800 pessoas. Eu não sei se são estes os números corretos, não sei se a proporção será esta. Ou melhor, não sei se os números serão os corretos, mas a proporção deverá ter sido esta, ok? Havia uma lotação mínima possível, uma lotação máxima possível, desculpem, e dentro dessa limitação que existia, ainda faltava gente, ou seja, não estava esgotado. E aquilo causou-me uma certa estranheza. A primeira reação que eu tive foi: ei, caralho, a sério que isto é assim, tipo... Há um ano atrás estávamos todos a comer uns aos outros aqui em cima, e o caralho. E agora, tipo, um gajo nem sequer consegue ver a cara das pessoas porque está tapada com uma máscara, mas ao mesmo tempo consegue ouvir uma conversa do casal ao lado, 2 cadeiras de cima de nós, porque não há o bafo do calor humano, não é? Não há olha, não há um quarto com roupa, que é onde eu estou neste momento, como sempre. Não há aquela sensação de eu posso dizer o que quiser num concerto porque ninguém me vai ouvir, porque isto é muita gente e ninguém... E os corpos param o som. Isso não acontece. Portanto, fiquei com uma sensação de tristeza. Não é tristeza, é mais de... Uau! Isto agora é assim, mano. Tipo... E além disso era o Jorge Palma, que se fosse em tempos normais, não é? O Jorge Palma teria a casa cheia
Não duvido muito disso, não é? E queria partilhar isto convosco porque quero dizer-vos que, apesar de ser triste, apesar de ser triste, é muito seguro, ok? É muito seguro. Aquilo vocês, ok, até entrar no recinto propriamente dito, até entrar nos corredores, para entrar para os balcões e para os setores e para puta que pariu. O quê? Não percebi. Pois. Até entrar no recinto é vida normal quando se sai à rua. Cada um respeita da forma que consegue ou que sabe. A partir do momento em que se entra no recinto, há um respeito pela distância, pelo distanciamento social, não é? Há aquele clique no cérebro que nos diz que em ambiente aberto podemos andar ali um bocadinho aos encontros uns aos outros, em clima fechado, o que nem sequer olhem uns para os outros. Depois já que tem a ver com propriamente dito a organização do espetáculo. Há uma fila à espera que venha uma assistente indicar o lugar às pessoas, e depois é duas em duas cadeiras, tem um lugar para as pessoas e são todas em cruz, ok? Tipo, estão todas nas diagonais umas das outras. Portanto, além disso, o Reis pode cantar. Eu cantei de caraças porque, primeiro, ninguém percebia que eu estava a cantar porque estava de máscara. Segundo, porque me estava a entusiasmar um pouco, admito-lhe. E terceiro, porque me apeteceu, malta. Apeteceu. E imaginem, foi bom também por outro lado, foi bom porque dava aquele conforto de ok, não sou só eu que estou a cantar, consigo ouvir o casal que está a 3 cadeiras atrás de mim a cantar, consigo ouvir duas macacas que estavam atrás de mim a cantar. Why not? E além disso, era o Jorginho, ok? Pronto. Era isto que eu queria, era esta a minha experiência que eu queria partilhar convosco. E vou-vos deixar uma recomendação. Que é a seguinte: consumam cultura, ok? Qualquer tipo de cultura ou arte que seja. Como eu vos estou a dizer, é seguro ir a um concerto. É um pouco encarar a realidade de depararmos-nos com um espetáculo, com uma sala de espetáculo praticamente vazia, mas consumam, porque além de nos dar um alento, acredito que a vida do mundo do espetáculo não está famoso. Mundo económico das famílias que vivem do espetáculo não deve estar nada famoso, até por aquilo que eu vos disse. Há uma lotação máxima, desculpem, e dentro dessa mesma lotação acredito que os lugares que faltavam a vender eram por receio de ir a um espetáculo, eram por dificuldades económicas, talvez. Não sei. Não acredito que há um ano atrás o Jorge Palma viesse ao Porto e não tivesse a casa cheia. Ok? Meus queridos, vamos deixar-nos de música e vamos atacar. É malta que ataca. Ok? Ponto prévio. Eu queria abordar o próximo tema com uma questão que a Sara nos diz no áudio que me mandou, que partilhou connosco, e que tem a ver com o aproveitamento político. E desde já, desculpa, Sara, não
à partida não partilharei esse bocadinho que tu partilhaste connosco e muito bem. Mas é o aproveitamento político do Chega e das pessoas que fazem parte daquele mundo relativamente à manifestação que houve do setor da restauração e do espetáculo e do mundo da noite. E eu lembrei-me de falar disto porque a Sara deu esse exemplo que ela partilhou connosco. E agora devia explicar porque é que ele partilhou connosco. Portanto, fiquem para ver as respostas da Sara, porque eu vou partilhar convosco este bocado em que ela se refere ao Chega relativamente ao aproveitamento que fez disso, que o partido fez disso. Fez do... Ai meu Deus, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Calma, malta, vamos com calma. A Sara fez uma referência ao Chega porque, tal como outras pessoas fizeram publicamente, o Chega tentou aproveitar-se da manifestação da restauração e eu vou partilhar isto convosco nas respostas. A partida serão no sábado partilhadas convosco. E porquê que a Sara me inspirou a falar do Chega? Porque logo no início da semana, na segunda-feira, o Miguel Sousa Tavares entrevistou precisamente o líder do Chega. Na terça-feira, segunda-feira, eu estava embrulhado no trabalho. E na terça-feira acordei e tinha montes de situações no feed, nas notícias, no Instagram, a falar sobre isso. E a descascar o Miguel Sousa Tavares. A sugerir que tinha sido um encontro de amigos, a sugerir que tinha sido um encontro de fachos, a sugerir que tinha sido muito mal preparada a entrevista, a sugerir que não tinha sido mal preparada, mas que tinha sido propositadamente displicente no tratamento dado a André Ventura. E eu fui ver a entrevista. E deu-se, ou pelo menos as publicações que eu vi sobre isso, deu-se relevância a uma única pergunta que o Miguel Sousa Tavares faz, que é: se eu tenho amigos pretos. Deixo-vos a pensar. Eu fui ver a entrevista, vi a entrevista, cheguei à pergunta dos amigos pretos e pensei: que mal aqui isto tem, está num contexto sobre racismo. Há 2 ou 3 ou 4 anos, numa entrevista da RTP ao José Sócrates, o apresentador ou o entrevistador termina a entrevista com uma pergunta que é não o que dizem os seus olhos, não é essa, mas com a pergunta: o que é que o senhor faz da vida? Como é que o senhor ganha a vida? Portanto, e não foi contextualizada essa pergunta, a não ser todo o panorama que se gerou à volta do Sócrates. Mas voltando ao Ventura, e não é minha intenção defender o André Ventura de todo, mas e não sendo um jornalista que eu gosto, considero que o Miguel Sousa Tavares já deixou, ou melhor, transporta consigo sempre, em qualquer circunstância, o seu lado de comentador, de interveniente, de voz ativa na sociedade portuguesa há muito tempo, e no seu papel enquanto jornalista, que é o que deve ser um comentador, um entrevistador, Miguel Sousa Tavares limita-se a fazer uma entrevista comentando-a e dando expressões de comentário político, exatamente assim. Eu acho que esta aversão ao Miguel Sousa Tavares primeiro vem dele. As reações que eu vi vieram muito de humoristas, ok?
o Bruno Nogueira, o Insónias de Carvão, o Ricardo Araújo Pereira. E eu acho que isto aconteceu porque Bruno Nogueira e João Quadros, portanto foi no outubro de ensaio. Eu acho que isto surge porque este ataque disfarçado de brincadeira ou de sátira ou de o que quer que seja, surge porque o Miguel Sousa Tavares atacou o Ricardo Araújo Pereira há uns tempos por o Ricardo Araújo Pereira dizer que não iria convidar André Ventura para o seu programa porque o André Ventura tinha medo. E o Miguel Sousa Tavares comentou essa situação e disse: o Ricardo Araújo Pereira não convida o André Ventura porque é ele que tem medo daquilo que o André Ventura possa fazer no seu programa. E andaram ali picados um com o outro. E esta oportunidade do André Ventura ser entrevistado pelo Miguel Sousa Tavares, por um Miguel Sousa Tavares pouco preparado e mais pronto para, ou melhor, e mais naquela de eu digo aqui faço aqui meia dúzia de questões mais diretas, e a entrevista da ganha, ele vai ser enxovalhado ou vai ser derrotado. Epá, e não foi nada disso que aconteceu, ok? O Miguel Sousa Tavares fez a pergunta do Preto, do amigo Preto, fez outras questões relativas às opiniões e posições do André Ventura relativamente a temas como a questão dos ciganos, como a questão de reduzir os deputados na Assembleia. E o Miguel Sousa Tavares estava muito mal preparado, mas ele não deixou de tentar incomodar, de certa forma, o André Ventura. E foi isso de que ele foi acusado. Pelo menos as reações que eu vi. Ok? Parecia um jantar de amigos. Não foi isso que eu vi. O que eu vi foi o aproveitamento de uma pergunta que tem o valor que tem, porque a resposta, e nisso o Ricardo Pereira tem razão, o que é que ele esperava da resposta do André Ventura? Um sim? Um sim faria dele um herói? Não. Um não seria discriminatório? Porquê? Eu não tenho amigos ruivos. Discrimino os amigos ruivos? Ou melhor, discrimino os ruivos? Não aconteceu, não é? E portanto, acho que houve um aproveitamento daquela pergunta, um aproveitamento da pouca preparação e mais autoconfiança de que aquilo seria fácil do Miguel Sousa Tavares relativamente ao André Ventura, e eu acho que foi um bocado injusto, e fica aqui já ponto assente que o Miguel Sousa Tavares não é das pessoas que eu mais prezo, antes pelo contrário, acho que ele às vezes é muito, maior parte das vezes é muito o dono da razão que não tem, ok? E eu queria falar nisto convosco, exatamente, porque depois ouvi que as pessoas comentavam, ouvia que sugerirem para irmos ouvir a entrevista feita pelo Observador. E efetivamente eu fui atrás do que sugeriram. E realmente as entrevistas nada têm a ver uma com a outra. Uma vê-se uma impreparação do jornalista, na outra vê-se a preparação máxima, a fundo, de dois jornalistas. Numa, o Miguel Sousa Tavares é mais condescendente a fazer, a reduzir o espaço de manobra do diálogo, do discurso natural do André Ventura. Na outra, no Observador, temos dois jornalistas que não o deixam ir pelo caminho que ele quer. E a minha questão é, no lado do Observador temos
dois jornalistas que fazem um papel que muitos de nós queríamos fazer, ok? Que é, ok, deixa de querer falar dos ciganos porque essa é a tua bandeira. Agora explica-me como é que tu vais fazer aquilo, como é que tu vais explicar aos eleitores que a tua taxa de IRS vai ser igual para todos. Um gajo que ganhe 800 euros vai pagar o mesmo que um gajo que ganhe 2.000 ou 3.000 euros. Como é que isso acontece? Como é que tu vais explicar à pessoa de 800 euros que isso vai acontecer? O Ventura não consegue explicar. O Ventura foge sempre para aquele discurso de nós vamos fazer com que quem não trabalhe tenha que trabalhar, não vai viver à conta dos rendimentos de quem trabalha, vai sempre neste discurso, sempre. Em cada pergunta ele vai por aqui. Nós vamos fazer o contrário daquilo que está a ser feito. Mas como é que vai fazer o contrário daquilo que está a ser feito? Mas nós vamos fazer o contrário, porque há 30 anos que acontece assim e nós vamos fazer o contrário. Mas como é que vai fazer? Há 30 anos que isto acontece assim. Mas a minha questão é relativamente ao jornalismo que é feito, à intenção de quem sugere uma entrevista feita pelo Observador. Quer-se arriar com o André Ventura, e eu também gostava muito que ele fosse arriado. Mas não será um jornalista, porque depois caímos num erro. Olha, por exemplo, a Sara pode falar disso, porque ela... Estou a demorar bué já. Eu vou ser rápido, acabar. A Sara deu o exemplo relativamente àquilo que eu faria, que disse há 2 episódios. Se eu tivesse a entrevistar um político e ele estivesse a discursar em vez de responder às perguntas, a Sara disse que não podia fazê-lo porque seria eu a notícia. Neste caso, o Miguel Sousa Tavares, por estar impreparado, foi a notícia. Por ter feito uma pergunta, foi a notícia. Relativamente ao Observador, aquilo que é notícia é o André Ventura a suar por todo lado, porque já não sabia o que havia de responder, porque já não tinha mais nada para responder. Ele tinha debitado aquilo que sabe. E em que papel se move o jornalista? Em que papel é que se move, ou com que papel é que se move um jornalista? Que papel tem o jornalista enquanto decisor político até? Não deveria haver uma isenção, porque é tal coisa. Eu não estou a ver os mesmos jornalistas do Observador a fazerem um trabalho tão profundo, tão assertivo, tão agressivo até, com um Jerónimo de Sousa, com um Rui Rio, com muito menos com um primeiro-ministro, muito menos com um presidente da República. Não estou a vê-los a fazer isso, a fazer um profundo estudo, um profundo planeamento da entrevista, das contradições todas que foram ditas, ainda muito mais matéria sobre isso há em relação ao Presidente da República, que também andou no comentário político durante muitos anos, e em que mesmo como Presidente da República tem opiniões hoje que amanhã já se calhar já nem fala para não dizer que tem uma opinião contrária. Mas é esta a minha questão, até que ponto é que eu sou um bocado contraditório em relação a isto, porque há 2 semanas tirava a voz ao Trump e hoje até que ponto é que o jornalista tem o poder, ou deve ter o poder, de achincalhar um deputado? Eu acho que deve ter, mas como é que eu ia dizer? A reação que se torna em volta disso é para única e exclusivamente apagar do ciclo social um ser que não é querido pelos mais não é reacionários, é racionais dos cidadãos, como o André Ventura.
Não sei se me fiz entender este bocadinho. Malta, mais uma vez para acabar, agradecer aos dois miúdos, aos dois queridos, aos dois amores. Vão aos concertos, vão a espetáculos, vão a teatros, é seguro, a malta precisa, vocês precisam de limpar a alma e respondam, se assim entenderem, e se acompanharam esta entrevista e todas as reações que surgiram através dela, após ela acontecer, deem a vossa opinião também. Está bem? Tá? Hoje vou acabar com uma frase de uma música chamada FMI, do excelentíssimo senhor José Mário Branco, que faleceu há um ano, e que esta música é muito descritiva de uma realidade que nós já vivemos, mas ele escreveu-a em 70 e muitos, ok? E o Zé Mário Branco diz assim: quero ser feliz, porra. Quero ser feliz agora. Que se for ao futuro, que se for ao progresso. Mais vale só do que mal acompanhado. Adeus, grãos.